E aí, pessoal, abrindo a terça-feira com uma polêmica. Renato soltou o verbo, falou sobre dirigente, sobre a sua versão sobre a saída, enfim, sobre jogadores, e nós vamos comentar a partir de agora este assunto. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, mas sem antes, claro, no primeiro comentário você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar R$4.000 de renda extra com investimento de R$67, portanto não perca esta oportunidade, está aqui no link na descrição deste vídeo. Gente, é a Semana Grenal, jogo importante contra o Lanús, que praticamente nos coloca na próxima fase da Sul-Americana, mas em razão de uma entrevista ontem à noite no programa Bem Amigos do Galvão Bueno no Sport TV, o assunto virou Renato Portaluppi, que deixou o Grêmio aí após a eliminação do Tricolor lá na Copa Libertadores da América. Até aí, tudo bem, o Renato é o maior ídolo da história do Grêmio e o respeito que nós temos por isso é gigantesco. Renato nos tirou, por exemplo, como treinador da fila de muitos anos sem conquistas. E eu faço essa introdução não para abrir uma crítica ao Renato, mas sobretudo para colocar a importância dele dentro da nossa estrutura e do nosso processo. Por quê? Porque a gente precisa avaliar fatos. A gente não pode sempre cair nas narrativas, sempre cair nos atenuantes, sempre cair em formas de não entender o que está de fato acontecendo. A gente precisa tentar cada vez mais nos abraçar em fatos. E ontem, Renato deu a sua versão da saída e culpou um dirigente, coloca no colo de um dirigente, fazendo, não cito o nome do dirigente, mas todos sabem quem foi, e não adianta a gente também aqui passar pano sobre isso, a gente sabe para quem foi direcionado e por que foi direcionado, principalmente quando o Renato faz dizendo que ouviu coisas logo depois da eliminação por Independiente Del Valle, e aquilo incomodou muito ele no início do dia seguinte, lá, logo que começou o dia, ele recebeu uma ligação da esposa dele e teria, através dali, decidido deixar o Grêmio. O presidente Romildo, segundo ele, tentou ainda ir lá e tentar conversar, e isso acabou não conseguiu contornar porque ele já havia decidido que deixaria o Grêmio. Até aí, normal, faz parte. O que não faz parte é, de alguma maneira, tu colocar isso, e aí a crítica ao Renato, a primeira, vem em cima exatamente dessa questão, como se o problema do Grêmio fosse o dirigente. E aí tu coloca assim, eu só saí, tava tudo lindo, maravilhoso, eu deixei de sair porque eu deixei o Grêmio por causa disso. Não, né? O Grêmio vivia uma série de situações que culminaram inclusive com a eliminação precoce na pré-Libertadores. E essas questões, elas passam longe do dirigente. Mas não é ali, não, é longe do dirigente. Porque ao mesmo tempo em que tem isso, também tem informações de que o dirigente não participava do futebol, de que o dirigente não tinha acesso ao vestiário, de que o dirigente não fazia isso. O dirigente fez, e ele fez parte, Cláudio Oderich, que é o nome que está sendo citado, ele fez parte de quê? Da gestão que inclusive fez do Grêmio mudar de tamanho. Agora eu vejo críticas grosseiras ao dirigente na rede social, ele é que tirou o Renato. Não! O que tirou o Renato foi a pressão do torcedor, porque o Grêmio estava jogando pouco. Não vamos passar a mão e achar, vamos esquecer. Não, vamos lembrar, para a gente ser minimamente coerente. Eu não estou dizendo que problemas de relacionamento e que as pessoas são perfeitas. Não, nem o Renato é, nem o Oderich é, nem ninguém é. Mas vamos dar a ideia aos fatos. Se a gente achar que o comando de um cara do tamanho do Renato ele deixou de ser treinador do Grêmio porque estava tudo lindo, maravilhoso, e numa entrevista que o Oderich teria dado depois do jogo, culminou com a saída dele, aí a gente vai estar olhando nada. A gente vai estar vendo nada.
O que acontece é que o Grêmio passou por um processo monstruoso, o Grêmio diminuiu de tamanho dentro do vestiário e teve um dirigente que se levantou e disse, cara, tá errado, alguma coisa tem que ser feita. Alguma coisa precisa mudar. Aí o Renato se incomodou, e é justo se incomodar também. Tá tudo certo. Mas não foi esse o motivo do desmanche do vestiário do Grêmio. Ontem mesmo, nessa entrevista, que o Renato soltou o verbo sobre muitas coisas, ele falou de uma questão que eu tinha colocado lá atrás, a bronca dele com o Michael. Ele disse, o Michael não falou comigo, não falou pra mim, mas eu fui lá e puni o Michael lá naquele episódio que ele saiu do campo. Vocês lembram da narrativa no dia? Isso é normal, não aconteceu nada. Ele multou o Michael no salário. Por quê? Porque estava incomodado com a atitude do Michael. É do jogo. Quando a gente lembra aqui e coloca alguma coisa, eu usei até a expressão vestiário em chamas, claro que estava bronqueado. O líder do clube, do time, saiu correndo sem falar com ninguém, no meio de um jogo brabo com todo mundo. Isso é normal? Ah, é normal. Ele foi cortado o salário dele, porque ele estava incomodado. E isso é normal, sim. É normal, sim, brigarem. E é normal, sim, o vestiário também ficar inflamado. É tudo normal. O que não é normal é achar, não, isso aí não aconteceu nada. Não aconteceu nada. A mesma relação com o Jean-Pierre, a forma como... E eu, inclusive, citou na mesma frase Renato, citou Jean-Pierre, citou Luan. A forma como, de alguma maneira, ele se incomodou com os dois. Tudo isso foi dito na época. E eu vejo isso, e eu vejo principalmente as repercussões nas redes sociais, e me impressiona como as pessoas vão apagando as coisas. Vão apagando. A gente vai conversando e ali, não, isso aqui não precisa mais falar, isso aqui não precisa mais falar, isso aqui não precisa mais falar. Não, gente. Nós aqui precisamos tentar olhar muito à frente. Eu digo com toda tranquilidade. O Renato vai voltar a ser treinador do Grêmio daqui a uns anos, vai ter sucesso ou não, depende do momento. Ele já teve várias passagens por aqui, ele é o treinador de maior participações com o Grêmio, teve vitórias e teve derrotas, e isso aconteceu com todo mundo. E vai acontecer com o Renato também. Agora, existem momentos que são favoráveis, existem momentos que não são tão favoráveis, e em cima dessa situação a gente precisa pontuar. A gente precisa pontuar. A gente precisa, para evoluir, a gente precisa tentar compreender tudo o que aconteceu para colocar isso. Eu achei cruel com o dirigente do Grêmio a forma como foi colocado. Parece que existe um mundo que ele entrou e disse assim, eu vou destruir esse mundo. Não. Ele só falou o que o torcedor estava falando. Ele foi, de alguma maneira, uma voz do torcedor. Porque internamente... E o Renato deixa evidente isso, estava tudo bem. O Renato coloca isso. Eu não acho que estivesse tudo bem, por indícios, inclusive, colocados por ele na mesma manifestação que ele teve no Bem Amigos. Mas, e é preciso colocar isso, sempre separando, sempre separando. Sempre separando. Uma coisa que eu aprendi na minha vida de Grêmio é que nada se deve tirar do contexto. O contexto naquele momento indicava sim uma ruptura. Hoje, por exemplo, e horas antes da entrevista, o presidente Romildo na Rádio Bandeirantes falou da satisfação do trabalho novo e da necessidade que se tinha de algumas mudanças. Poucas horas. Aí a gente de noite dizer que não, que foi tudo obra de um dirigente. Não, né, gente? Não. A gente precisa pontuar. O Renato ontem falou, não tinha falado ainda, soltou o verbo sobre isso. Vou repetir, achei um pouco exagerado a forma única como tratou aquilo, sem entender o contexto. Por exemplo, eu queria saber por que o Grêmio perdeu um pouco de espaço, por que o Grêmio diminuiu, por que o Grêmio passou a jogar menos se continuou mantendo o mesmo trabalho. Ah, mas o Grêmio perdeu peças importantes, sim, mas repôs, inclusive peças pedidas pelo próprio Renato. Então, fica num ambiente, numa semana de Grenal, de discussão, a discussão sai um pouco, a gente teve que fazer esse conteúdo aqui exatamente para passar o entendimento de que as coisas elas não podem ser vistas tão somente na hora que começa uma entrevista e na hora que termina
A gente precisa buscar um pouco o contexto, precisa entender, até para não ser injusto com as pessoas. Até para isso. Eu não tenho nenhuma relação de amizade com o Oderich, sequer conheço ele. Já entrevistei aqui na Band algumas vezes, mas sequer conheço ele. Tem nenhuma. E não tem nenhum interesse em defender ou não. Vocês já viram aqui que passou na frente, fez errado, bateu, passou na frente, fez certo, abracei. Não tem essa. Entendeu? E não vai ter nunca. Não vai ter. Não tenho mais nenhuma relação política com o Grêmio, não quero ter. Inclusive não gosto. Agora, a gente não pode ser injusto. A gente tem que ser. Pode me chamar de Justino, aí o pessoal gosta. Me chamem de Justino. Mas não vão fazer. Contextualizem. O ambiente do Grêmio naquele momento exigia uma ruptura. Se alguém falou demais, como se diz, foi um dos objetos que determinaram a ruptura, porque alguém estava engasgado para falar. E a gente colocar todo aquele problema que o Grêmio teve de 3 anos de diminuição de time, de multiplicação do custo mensal do clube em cima de uma entrevista, me parece que é não entender o tamanho do Grêmio e não entender o tamanho dos problemas que a gente viveu. Mas a gente está aqui também para ouvir o contraditório, para entender, para conversar. Essa é a nossa função e essa é com certeza a ideia que a gente tem aqui. Não é de passar simplesmente uma verdade, porque eu não sou, mas eu estou longe da verdade. Eu sou apenas um cara que tento passar algumas posições e algumas opiniões e espero que esse espaço sempre seja de pluralidade, que a gente sempre possa trocar informações exatamente nesse sentido. Eu não gostei, achei que foi uma semana que começa quente pro lado do Grêmio, começa separando discussões, espero que o vestiário consiga se blindar para chegar focado contra o Lanús e chegar focado no Grenal. Mas notícias são notícias e a gente está aqui para falar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.